Bom dia, boa tarde, boa noite ou quiçá, boa madrugada, independentemente do horário que você esteja assistindo. Ou seja, um bom agora para todos nós, pois por algum motivo secreto da natureza, até que ele não seja mais secreto, a energia desse momento nos atraiu até aqui. Quem fala com vocês é Bruno Raoni e vamos para mais uma live. Só que dessa vez uma live dominical. Uma live de domingo de manhã. Decidimos, até divulgamos pouco aí, né? Decidimos fazer essa live aí ontem à noite e vamos compartilhar com vocês algumas reflexões aleatórias neste domingo de manhã. Bom dia, pessoal que tá chegando aí. Show de bola. Ana, Neucélia, Hilton, Gisele, Rosa, Cleusa, bom dia, bom dia. Tierra. Então, como sempre, né, se você está assistindo no YouTube, gravado, né, dá um joinha, dá um like aí na live, inscreve no canal se não está inscrito, porque o YouTube acha legal e mostra para mais pessoas. Se você está assistindo aqui no agora do ao vivo do Instagram, então clica do lado aqui no coraçãozinho, que o Instagram acha super legal também, e mostra para mais pessoas. E também manda essa live, clica no aviãozinho aí, manda essa live para os amigos, para o pessoal que você entende que pode ser útil esse conteúdo, né? Então, nós vamos falar sobre, para variar, né? Vamos falar sobre expansão de consciência, os níveis de consciência e como que a gente, não sei nem, não vou nem dizer se necessariamente como, né? Mas vamos ver como que a coisa desenrola, né? O tema que a gente trouxe é um tema um pouco mais subjetivo, um pouco mais diferente do que a gente costuma falar. O tema é o seguinte, né? Abre aspas, né? Porque eu já estou morto, porque eu já vivo a morte. Portanto, o que me resta é viver a vida, né? Então, para a gente começar, e lembrando também, né? Vai colocando aí comentários, perguntas, vamos conversando aí que vai encaminhando, né, o nosso bate-papo. Né? Então, da onde que surgiu, né, da onde que vem essas reflexões? Deixa eu pegar aqui, só para dar um norte aqui no nosso bate-papo, né? Então, isso aqui vocês conhecem, né? Pelo menos quem já segue a gente aí há um tempo. Esse aqui que é o mapa da consciência, né? Então, esse mapa da consciência aqui, que é feito pelo David Hawkins, ele nos diz que alguns campos de energia eles são destrutivos e alguns campos são construtivos. Uma característica desses campos que são destrutivos, que é o que ele chama aqui de orgulho para baixo, né? Orgulho, raiva, desejo, medo, tristeza, apatia, culpa, vergonha. Então, esses campos destrutivos aqui, que ele chama, né, só para citar, né, os construtivos: coragem, neutralidade, disposição, aceitação, razão, amor incondicional, alegria, paz, iluminação. Então, esses campos aqui, que ele... Deixa eu ligar de volta aqui minha luz. Esses campos que ele fala que são campos destrutivos, tem uma outra característica também, que quanto mais você vai para campos destrutivos, quanto mais você se movimenta para baixo nos níveis de consciência, na sua vibração, na sua energia, mais você se movimenta para fora de você, mais você se coloca num estado de ilusão, mais você se desconecta da sua essência, mais você se desconecta do seu chakra cardíaco, do seu chakra do plexo solar, chakra genésico, chakra básico também, chakra laríngeo, chakra frontal, chakra coronário. Mas você vai se desconectando da sua energia pessoal
e mais você vai orientando a sua atenção e o seu foco para fora de você. E aí tem um fator interessante, que quanto mais você se movimenta para fora de você, mais você entra num estado de morte, mais você morre, mais você se conecta com a ilusão, mais você entra num caminho de medos, de tristezas, de culpas, de não merecimento, de ódio, de mágoa. Então, quanto mais você caminha nesse sentido, mais você caminha num estado de morte. Então, quando a gente diz, né, esse tema, porque eu já vivo a morte, então o que me resta é a vida, é uma espécie de uma provocação, uma reflexão, no sentido de nós já caminhamos, nós já trilhamos um caminho de desconexão, né? Um caminho de afastamento de nós mesmos. E o único caminho que resta, porque esse caminho da dor, do sofrimento, do afastamento, esse caminho ele já é muito conhecido. Então o que nos resta é um caminho de reconexão, né? Um caminho para dentro, né? Porque se afastar dessa essência, né? Esse caminhar para fora, essa orientação para fora de si mesmo, essa ideia de que aquilo que está fora de cada um de nós vai trazer algum preenchimento, algum significado, algum sentido, algum propósito, né? Se esse caminho ele já é muito conhecido e esse caminho nos leva a uma trilha de morte, de ilusão, de tristeza, de sofrimento, então o que nos resta é um caminho de vida, é um caminho de tirar a atenção de fora, um caminho de volta para a essência, de volta para a natureza pessoal, né, de cada um caminho de volta para os níveis mais superiores de consciência, um caminho de reconexão consigo, um caminho de permissão para que a energia flua novamente pelos centros energéticos, pelos chakras, de maneira mais fluida, mais harmoniosa, mais tranquila, um caminho de verdade, de busca da verdade, né? Um caminho de busca na verdade no sentido de saída da ilusão, né? Então, esse é o caminho que nos resta, né? Esse é o caminho que nos resta. Lembrando que, né, comenta aí, deixa aí os comentários, as dúvidas, as histórias também, que a gente vai dialogando aí. Então, digamos assim, né? Para a gente dar um contexto histórico. A gente já vem há alguns anos com desafios muito grandes, né? A nível de planeta, a nível de humanidade. Só que os desafios que a humanidade passa, que o planeta passa, é um reflexo da somatória do que cada ser humano passa, né? Então, a somatória das dores de cada um, de cada indivíduo, elas se interagem de uma forma bem complexa, mas também muito simples. E a interação dessas dores e desses sofrimentos humanos
eles acabam, elas, né, as interações, acabam gerando isso que a gente vê, né, que a gente vê na mídia, que a gente vê na nossa realidade. Mas ainda assim, essa percepção, ela é uma percepção matizada e uma percepção orientada justamente por esses campos, por essa forma de enxergar a vida, que são os níveis de consciência, né? Que eu mostrei aqui agora há pouco. E às vezes uma tragédia, ela não é necessariamente uma tragédia. Às vezes uma tragédia, percebida por alguns, é uma grande bênção, né? Então, às vezes, uma tragédia é a morte. Às vezes, uma doença é a morte. Mas isso tudo é ilusão. É a ilusão dos campos de consciência, dos campos de interpretação inferiores. Porque, a bem da verdade, se a gente parte da premissa de que existe uma energia infinitamente amorosa, uma energia infinitamente abundante, uma energia da onde brota toda a vida, então qualquer coisa que seja diferente disso é uma ilusão, é uma falsidade. Então nos resta trilhar esse caminho da vida e da verdade, ou esse caminho verdade e vida, né? E é um movimento natural de todo ser humano, de toda consciência, trilhar esse caminho. Nós só não trilhamos esse caminho de verdade e vida, de alegria, de compaixão, de amor incondicional, de gratidão, de desapego, de aceitação, né? Porque, de alguma forma, nós entendemos que é melhor, por qualquer motivo, trilhar um caminho de ilusão e de sofrimento, né? Um caminho de mágoa, um caminho de tristeza, um caminho de autopunição, um caminho de abandono. Mas, se a organização cósmica ela é tão perfeita e tão abundante em tudo, em todos os sentidos, no sentido material, no sentido sentimental, no sentido mental, no sentido espiritual. Então, se em última instância, se na raiz de tudo, essa fonte ela é infinitamente abundante, então qualquer coisa que a gente enxergue diferente disso é uma ilusão, é uma distorção que nós aceitamos ser construída no nosso arcabouço por qualquer motivo, né? Então, meu computador desligando aqui minha luz. Vou dar uma luzinha branca agora. Então, qualquer coisa que a gente perceba que é diferente disso, diferente de gratidão, de alegria, é porque a gente escolheu interpretar a realidade dessa forma, porque, como dissemos, a realidade ela é puro amor, né? Ela é pura abundância, pura alegria. E
Olha que interessante, né? A Zilma coloca aqui assim: Bruno, bom dia, sinto que existe dentro de mim um grande vazio. Me esforço todos os dias para ser grata pela vida e por tudo que tenho, mas no fundo me sinto sozinha no mundo. É isso mesmo, Zilma. E se você está se sentindo assim, você está no caminho certo, né? É um paradoxo que quanto mais a gente se afasta, ou melhor, quanto mais a gente afasta o nosso foco das coisas de fora, e quanto mais a gente canaliza e direciona o nosso foco para dentro, quanto mais a gente faz esse caminho que eu estou dizendo, mais você vai sentir essa sensação. É assim mesmo, tá? É assim mesmo. Existe nada de errado com você, nem com ninguém que passa por isso. Qual é o problema, né? O problema é que, pela incapacidade que as pessoas têm, no geral, de enfrentar esse caminho, nessa subida dessa montanha, porque é complicado mesmo, é difícil mesmo. Então, pela incapacidade que as pessoas têm de enfrentar esses espaços de completo vazio e solidão dentro de si mesmos, eles criam, nós, né? Que eu também tô nessa. Nós criamos várias estratégias para dizer que nós estamos vivendo por algo muito importante, por algo muito grandioso, é por algo que nos preenche, por algo que dá sentido, ou, como se popularizou nos últimos tempos, por um propósito, né? Mas o propósito, ele ainda está fora. Esse algo grandioso ainda está fora, que as pessoas falam. Então, a bem da verdade, as pessoas estão mais perdidas ainda no seu barulho e nas suas divulgações, nos seus marketings, né, nos seus negócios, nas suas empresas, na sua riqueza, no seu dinheiro, no seu material, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, do que elas imaginam. Porque quanto mais você se sente preenchido, quanto mais você se sente contemplado por aquilo que você faz, por aquilo que você tem, quanto mais você vive do seu propósito, mais para fora de você caminhou. Então, quanto mais você abandona essas histórias que foram contadas por pessoas que estão cegas também, cego guiando cego. Quanto mais você abandona isso e permite que isso simplesmente saia da sua vida, mais esse vazio que você sente, ele será preenchido. É porque é como se você estivesse comendo só bolacha recheada, né? Lá na embalagem, a embalagem é linda, maravilhosa, e eles falam que tem nutrientes, né? Eles falam que são alimentos enriquecidos com ferro, ácido fólico, com vitaminas, minerais e etc. Mas na verdade, essas bolachas, elas
não possuem os nutrientes. Então você acaba se saciando, fisiologicamente falando. Então você acaba enchendo a sua barriga, você acaba engordando, você acaba inchando, mas você vai, ao mesmo tempo que você vai aumentando e vai inchando, e vai se preenchendo e se enchendo disso, isso não tem nutriente. Então é a mesma coisa. Você vai comprando essas informações, você aceita que o que outra pessoa está falando para você é melhor, mais importante. Você mergulha nessas informações e acha que o fato de você mergulhar nessas informações vai, de alguma forma milagrosa, preencher isso em você. É quase como se você tivesse com sede. Quase não, é meio que literalmente mesmo. Como se você tivesse com muita sede, mas mergulhasse numa piscina de água com sal. E aí, porque você mergulha nessa piscina de água com sal, você vai beber dessa água, porque ela está ao redor de você. Mas mesmo que você mergulhe nessa piscina e beba dessa água, você não vai matar sua sede. Então, uma vez que você entende que não existe nada, nada, absolutamente nada fora de você que vai matar essa sede que você sente, você começa a se desfazer disso. Só que como você vem há muito tempo se alimentando disso, existe um processo de desintoxicação e esvaziamento mesmo. E é nesse processo de desintoxicação e esvaziamento que você sente esse vazio e essa solidão. Então, se você sente isso, está tudo certo. Você está num processo maravilhoso de desintoxicação das ilusões. E aí, em algum momento, eu tenho certeza que ao mesmo tempo que você sente isso que você falou, né, que você sente esse grande vazio, né, tô lendo aqui de volta, e se sente sozinha no mundo, eu tenho certeza que ao mesmo tempo você sente também alguns momentos específicos, pode ser durante o dia, todos os dias, pode ser alguns dias, mas eu tenho certeza, e me fala aqui se essa afirmação está adequada ou não, né? Se ela é afirmativa, se ela é correta nesse sentido, né? Se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Eu tenho certeza que em alguns momentos, que podem ser muito rápidos no nosso tempo, né? Às vezes, instante, né? Um segundo, assim. Uma fração de segundo, às vezes pode durar um pouco mais de tempo. Eu tenho certeza que quanto mais vazio e solidão e sozinho você se sente, mais você, nesses momentos, sente uma por falta de palavra, eu vou chamar de acolhimento, né? Um acolhimento amoroso, tranquilo, pacífico,
quase como se viesse alguém e te abraçasse, te colocasse no colo. E aí aquela fração de segundo, aquele instante, ele te dá força, ele vale por todos os outros instantes que você passou em solidão e abandono, né? E aí, tem certeza também que em alguns momentos, quando você está, como se diz no popular, né? À beira do desespero, quando você está quase que a ponto de desistir de tudo, sabe-se lá o que isso significa, né? Para cada um. Aí vem essa energia, aí te abraça, te acolhe e te dá mais um tempo, né? Te dá mais um tempo. E aí a busca, a vida, ela se torna essa busca por esta fonte dessa energia que você não sabe o que é, nem de onde vem, nem para onde vai. Mas essa energia, ela vem de dentro de você, né? Ela vem de dentro de você. E uma vez que você vai se desligando, você vai fazendo esse movimento para dentro de si, e você vai encontrando a sua casa, né? Você vai encontrando. Porque todos nós, todo ser humano, ele quer uma casa. Ele quer se sentir em casa. Todo ser humano, ele tem um impulso natural de pertencimento, de identidade. Então, todos nós temos esse impulso de buscar a nossa casa, buscar o nosso lar. E aí a gente compra uma casa, a gente faz uma casa, a gente constrói uma big de uma casa, eventualmente. E a gente continua vazio, continua em solidão, porque existe nada, existe zero de qualquer casa externa, zero de qualquer coisa fora que vai preencher isso, né? Então a nossa casa verdadeira, a casa individual de cada um, não é qualquer coisa que está fora. A casa de cada um é dentro de si mesmo. Mais especificamente, eu vou chamar assim, mais especificamente, ali dentro da região do seu cardíaco. Então, quanto mais você se permite ser inundada por essa energia que brota do cardíaco, quanto mais você se permite mergulhar nesse campo e nessa instância sua, mais você se sente em casa, mais você encontra o seu lar. E aí, uma vez que isso acontece, as suas necessidades vão diminuindo enormemente. E aí você vai deixando de ter a necessidade de ter um propósito,
de ter um trabalho, de comer, inclusive. Você não vai ter mais necessidade nem de comer. Por mais incrível que isso possa parecer. Você vai continuar trabalhando, você vai continuar com um propósito. Com propósito, não. Propósito não vai existir mais. Você vai continuar comendo, você vai continuar trabalhando. Porque o corpo, até ele não precisar mais, ele vai precisar de um alimento. Quanto mais você caminha e se mobiliza, se movimenta para esse lar interior, né? Mais o impacto do trabalho que você realiza será grandioso. Não importa o que seja, eu não estou falando que é um trabalho remunerado. Eu estou falando que é trabalho, que é o exercício do seu potencial neste mundo, né? Então, e aí quanto mais você se encontra, mais o mundo ao qual você interage, no qual você interage, será impactado, positivamente falando. E aí, eventualmente, você vai compartilhando dessa instância interior que você encontrou em você mesma. Automaticamente, você não precisa fazer nenhum esforço. Você falou aí, né, que se esforça muito. Você não precisa fazer nenhum esforço. Não existe esforço. Existe permissão. E automaticamente, à medida que você vai mergulhando nisso, as pessoas simplesmente vão começar a te perguntar e querer saber o que se passa com você. Mas você vive numa dificuldade tão grande, como que você tá nessa paz assim, né? E aí você não vai ter como responder. Talvez o mais próximo de uma resposta seja algo do tipo: é porque eu encontrei meu lar, encontrei minha casa, estou em casa. E então é isso, né? Exatamente isso, né? Então, a Rosa comentou ainda, né? Eu sinto esse vazio, mas logo me conecto com meu coração e me sinto preenchida com o amor de Deus, né? É bem isso, né? Que todos que gratidão, Pedro, vai com Deus. Todos que fazem esse caminho, essa jornada, que se dispõem a isso, vão sentir esse vazio, né? E é um vazio que fica cada vez maior. Mas ao mesmo tempo que é um vazio que fica cada vez maior, é porque você encontrou mais espaço dentro de si mesmo. Pensa o seguinte: antes você achava que você era de um tamanho pequeno. E aí você fez esse trabalho de autoconhecimento, como se diz no popular desse ramo, né, terapêutico, fez as limpezas energéticas que precisavam ser feitas. E aí você percebeu que não era um espaço pequeno, não daquele tanto. É porque tinha muito entulho.
E aí, quando você limpa, você vê que é um espaço maior. Só que é um espaço agora que, como você tirou aquele monte de entulho, ele está vazio. Isso não é ruim. Você agora descobriu que você é muito maior do que você imaginava. E aí fica a pergunta, né? Com o que você quer preencher esse vazio? Você pode preencher com qualquer outra coisa. Pode pegar os entulhos de volta, colocar lá. Ou pode pegar simplesmente enfeites, adereços, objetos úteis, um quadro artístico bem bonito que você gosta. Enfim, você pode preencher com várias outras coisas. Aí você vai continuar fazendo esse trabalho de autoconhecimento e vai limpar mais e vai tirar mais entulho. E aí você vai ver que você é ainda maior do que você imaginava. Mas, como você tirou ali um monte de entulho, vai estar vazio. E às vezes, você vai querer fazer uma reforma geral. E aí você vai pegar tudo aquilo que você tinha colocado, aqueles quadros, as estátuas, os objetos, tudo que você considerava que era bom. Você fala, eu quero fazer uma reforma geral. Aí você vai pegar aquilo tudo e vai jogar fora. Porque você já tinha visto que era um grande cômodo. Mas você veio entulhando ele de outras coisas, que são coisas mais legais do que aquele lixo que estava antes, mas ainda são coisas. E aí você vai fazer uma grande reforma, e aí você vai sentir um vazio que você nunca sentiu, porque você nunca esteve num espaço tão grande, vazio. E aí começa novamente. Com o que você quer preencher esse vazio? É como se você estivesse num quarto 2x2, e aí vira um quarto 4x4, e você começa a colocar mais coisas. Aí um quarto 8x8, grande já, 64 metros quadrados, né? Você já coloca mais um monte de coisa. 10x10 e assim vai. Até que chega uma hora que você vai andando por aquele lugar e ele já tá cheio de coisas boas, legais, úteis, né? Só que já é um galpão de 20x40. Só que você não consegue. E aí você vai, limpa tudo. E pela primeira vez na sua vida, você estará num espaço de 800 metros quadrados, completamente vazio. Pé direito de 15 metros. Um galpão gigante. E aí você tá lá no meio daquele galpão olhando. Cara, é muito espaço vazio. E aí quando você sentir isso, todos aqui, né? Quando você sentir isso, ajoelhe e agradece. Porque você está tendo a oportunidade de começar novamente a preencher esse espaço agora com mais maturidade, com mais consciência, com mais conhecimento de si mesma, né? E esse é o movimento eterno. Isso nunca para, nunca para. Bem, minha gente, é isso que eu queria ter compartilhado com vocês hoje. Se tiver mais algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa, estamos à disposição. Do contrário, ficaremos por aqui. É sempre uma alegria estar compartilhando desses momentos com vocês. E
Minha intenção é que cada um dê a sua permissão para dar mais um passo rumo ao seu próprio coração, rumo para dentro de si mesmo, né? Que cada um possa dar permissão para que as limpezas desses cômodos sejam feitas, para que as paredes sejam quebradas e para que esses vazios sejam preenchidos pelo amor infinito, pela paz infinita, pela alegria infinita da grande fonte da vida. Um grande abraço e até a próxima.